Eu estou mostrando aqui, não está vendo? Tá, depois eu ponho no zap. É pelo professor Gilson Freire. O professor Gilson Freire é um cara fantástico. Ele tem um conhecimento espiritual maravilhoso. O Espírito Adamastor, que é o que coordena toda essa história, ele faz parte do grupo do Bezerra de Menezes. E é um livro muito fantástico. Todo mundo deveria ler. E mais para frente, a Tati Rocha vai apresentar a fisiopatologia da autodestruição, que é um capítulo desse livro, que é maravilhoso. Nós, uma vez, do grupo dos jovens, ficamos 6 meses só nesse capítulo aí. E ele é muito fantástico. O que nós vamos estudar hoje é a fisiopatologia da arrogância. Pode ir para o próximo, Cris. Então, não tenham dúvida, todas as vezes que você se exaltar, você será rebaixado. Isso é uma afirmação de Jesus, categórica, que está na lei. E nós vamos explicar como a lei faz isso, utilizando as nossas próprias forças, o nosso próprio pensamento, as nossas próprias energias, a nossa própria consciência. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada os que são, para que nenhum mortal se vanglorie na presença de Deus. Este é um trecho de Paulo, o apóstolo Paulo, que está no Coríntios, que mostra aí como Deus tem a capacidade e o poder de rebaixar a gente. Que, na verdade, não é Deus, é a lei. A lei tem esse poder e quem escolhe se movimentar dentro da lei somos nós, através do nosso livre-arbítrio. Então, na verdade, você fala assim, é Deus, não é Deus. É o desconhecimento, a ignorância da lei e a vontade de ser maior, de ser grande, de voar por ambições que não nos cabe, que faz a gente cair. E aí ele explica ali, o apóstolo Paulo, né, de forma maravilhosa, que nenhum homem vai se vangloriar diante de Deus. Esse sentido de competição com Deus que nós realizamos todos os dias nós estamos competindo com Deus, nos leva a ser humilhados e rebaixados e a ter quedas espirituais. Próximo, Cris. A arrogância, o orgulho e a prepotência, aí para Patinelli, né, são passos que antecedem a queda. Não tenham dúvida disso. E a queda para o orgulhoso dói bastante, porque é uma queda de quebrar a imagem que ele tem dele mesmo, que ele faz uma imagem, se segura nela e luta por ela. E quando ele tem que assimilar que não é nada disso, é dolorido. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso, eu já passei várias vezes, então eu posso afirmar de cadeirinha que dói bastante. Até não chegar à compreensão de que isso é necessário. Quando chega Ô, a Jorge, compreensão de... Oi? posso falar? Eu levantei a mãozinha, você não viu, acho. Eu não vi, é a Cris que cuida da mãozinha. Posso falar ou te atrapalho agora? Não, você pode falar quando você quiser. Pode falar. Então, assim, eu já passei por isso, acho que, né, imagina, várias vezes. Eu já falei a ti também, algumas vezes, eu tenho uma mania de perfeição, de ser perfeita, de me cobrar muito, e aí, por consequência, me acho a melhor de todas, né? Por algumas vezes, levei rasteiras, assim, justamente quando a gente não se dá conta, porque hoje eu tenho essa percepção, mas há tempos atrás eu achava que estava tudo certo, que eu era injustiçada, né? E, e é muito dolorido porque a gente não entende, na época lá não entendia, sofria e não compreendia o motivo daquele sofrimento, né? Não foi nenhuma nem duas vezes. E hoje eu tenho uma compreensão um pouco melhor de tudo que eu faço de bom, o que eu tenho de bom, na verdade é um dom divino, é um presente de Deus e que deve ser usado para a caridade, para a justiça, né? Para o amor.
Então, assim, eu me lembro daquele filme, Jorge, que eu esqueci o nome, que tu lembra daquele menino que jogava xadrez lá? Eu esqueci o nome daquele filme. Lances E inocentes. isso, me deu uma lição, assim, muito grande, porque o menino, ele era ótimo, né? Ele tinha um dom maravilhoso, mas nem por isso ele se achava melhor, nem por isso ele se sobrepunha aos outros, muito pelo contrário, né? Então, assim, ó, compartilhar com vocês que, graças a Deus, depois de 3 anos de estudo, eu tenho um pouquinho, né, de percepção disso. Não tinha, minha percepção era zero nesse sentido, né? E hoje, assim, ó, tem que estar lidando muito, porque eu ainda sou arrogante, e acho que, né, a gente faz parte ainda das minhas feridas, sei lá, das minhas misérias, né? Mas ter o entendimento já dá para mudar um pouquinho, virar um pouquinho essa chave e já não sofrer tanto, não se equivocar tanto, né? É aquela velha história que leva aquela velha receita, né? Tá sempre presente, sempre prestando atenção no que está acontecendo e nos sentimentos que vêm. E ainda vem com bastante frequência. Mas, assim, até gratidão pelo curso, pelos estudos, né? Porque já faz um tempinho que eu não levo mais uma rasteira, porque eu aprendi um pouquinho a viver, né? Graças a Deus. Era isso que eu queria compartilhar. Obrigada. Muito bom, Helena. Muito bom, muito obrigado. E aí, se nós vimos aí um exemplo de alguém que foi humilhada e se chegou à humildade, né? Ou que está conquistando isso através dos dias, né? E é isso, a humilhação, ela é algo muito fantástico. E vai chegar o dia que a gente vai ser humilhado e a gente vai estar em prece agradecendo a Deus por aquele momento. E pedindo pelo aquele irmão que está fazendo aquilo, porque tudo que ele está fazendo vai acontecer com ele no futuro. E tudo que nós fizemos no passado está acontecendo com a gente no presente, mas isso é benéfico, isso é maravilhoso. A gente entende todas as coisas de Deus como ruins, mas elas não são. Na verdade, como tirar uma contração de consciência de uma pessoa que pensa que é muito mais do que ela é e vive humilhando os outros, né? Então, não tem outro jeito, é através da humilhação, é através do desfazer essa imagem e esse conteúdo mental e essa energia de outra forma. E nós vamos ver como isso ocorre. Próximo, Cris. Jorge, só um minutinho, a Fabrícia quer falar. Vamos lá, Fabrícia. Foi, só ia complementar que acho que com as redes sociais hoje, isso não é para todo mundo, obviamente, mas tem um estímulo muito grande dessa questão do se mostrar, do se tornar visto, do querer, né, de manter uma imagem que muitas vezes, né, nem é tudo aquilo. E tem um fomento muito forte disso. Era só para complementar também. É o famoso se achão, né? Aí é Sim. bem legal isso. A gente esquece que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Muito bom, Fabrícia. Vamos lá, Cris. Então, nós temos aí um quadro de alguns aspectos do ser orgulhoso, né? Ele é egocêntrico, sendo que o centro dele tem que abarcar tudo, né? É um centro que trabalha só para ele, para a vaidade dele, e ele não aceita diferente. E se alguém quiser ser vaidoso junto com ele ou dividir a vaidade, compra uma briga com ele. Ele tem esse desejo muito grande, ele tem uma revolta imensa, porque esse egocentrismo é exatamente uma competição com Deus. Ele tem uma necessidade de poder enorme e usa esse poder exatamente para alcançar os seus objetivos, para ser reconhecido, para ser admirado, para ser prepotente, para ser arrogante, para ser dono da verdade. Ele gosta que o que ele fale todo mundo faça, que a verdade dele todo mundo obedeça, ele requer a obediência de todo mundo o tempo todo, e controle e domínio. E aí acontece a contração da consciência. Então, no universo, nós temos duas forças, que todo mundo precisa entender isso, que é contração e expansão. O universo ele é um movimento de contração e expansão. Contrai e expande. Contrai e expande. Se vocês olharem o mar ele contrai e depois ele expande na areia. Se você olhar o nosso coração, ele tem a sístole e a diástole.
onde uma contrai o sangue e a outra bombeia, joga o sangue, que é a expansão do sangue, né? É a expansão da circulação, do movimento através do corpo, levando todas as proteínas e tudo que a gente precisa para todos os órgãos. Você tem o dia e a noite, você tem uma contração à noite e luz durante o dia. Então, você inspira e expira, contração e expansão. Então, em tudo você vai ter contração e expansão. E são movimentos inversos, porém complementares. Tudo é complementar no universo. Eles se complementam, um é essa dualidade que é inversa, mas complementar. Você tem um polo negativo e um polo positivo, um polo forte e um polo fraco. E eles se complementam, eles se equilibram, ou não, como nós vamos ver depois. Então, todo mundo precisa entender isso, porque você está fazendo isso o tempo todo. Você está contraindo e expandindo, tanto consciência como energia. Esse tipo de contração, que é uma contração num sentido só, e aí não existe mais um movimento, e aí precisa entender, a vida trabalha em dois movimentos, contração e expansão. Quando você só contrai, 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 você expande dentro do próprio orgulho. Não há uma contração para fora, em buscar um novo conhecimento, em requerer uma nova forma de viver, em buscar algo novo que te faça feliz. Não, você fica ali sempre aumentando. A expansão ocorre no sentido de que você cada vez mais quer ser vaidoso, cada vez mais você quer ser arrogante, cada vez mais você quer ser prepotente. Então você contrai na prepotência e fica nesse movimento. Isso causa um afastamento de Deus, como nós já explicamos na aula que a Claudine deu. Você tem um centro, né? Você tem um egocentrismo, você é um centro que deveria irradiar, mas você não irradia e você se contrai se afastando de Deus. Isso gera, em primeiro ponto, a culpa, o arquétipo da culpa, o vazio. O vazio ele traz insegurança, medo, e ele traz solidão, porque nós somos seres que a essência é o amor e nascemos para viver juntos. E ele traz ignorância, exatamente porque você contrai num aspecto só, você é vaidoso, então você trabalha só contraindo e expandindo vaidade, ou seja, você movimenta-se na Terra a nível de efeito da vaidade, querendo que todo mundo te reconheça, te admire, goste de você, e você depois contrai de novo nesse sentido. E isso leva você a ter uma contração de só pensar nisso, só agir dessa forma, só viver desse jeito. E leva você para trevas, com medo, insegurança, certeza, carência, prisão, e depois vai levar você para uma bipolaridade. Vocês conhecem alguém assim, não? Ninguém é assim, né? Só eu. Mais uma Eu vez eu gostaria de fiquei acrescentar solitário. que tudo isso também traz aquela chamada famosa monoideia, né? Que eu, quando eu levei a rasteira na vida, quando eu fui humilhada, eu passei muito tempo, eu só pensava naquilo, 24 horas. Me doía, aí eu chorava, ficava revoltada, e era aquilo. Por mais que eu tentasse não pensar, era só naquilo que eu pensava. É impressionante como essa situação, essa humilhação do ego da gente, né, acaba com a gente. Com a gente não, com o ego, né? E como isso nos faz mal, né? Como isso nossa, é sofrido pra caramba, muito sofrido. Não, está ali na contração, como eu expliquei na questão da vaidade. A sua questão era exatamente que você se expandia no sentido de que você se movimentava querendo ser reconhecido e admirado, e alguém não te reconhecia e te rebaixava. Então, quando você contraía com a mágoa, né? Com o ressentimento, e ficava ressentindo aquilo, que é uma forma também de orgulho, não é? Que é uma forma também de arrogância. Há o negativo aí, que é a parte bipolar dele, não é? Uma é hiper, outra é hiper, que nós vamos falar mais para frente. Vocês estão entendendo até agora, gente? É preciso que vocês entendam para vocês se transformarem no dia a dia, como na prece de abertura a Helena colocou muito bem. Não adianta saber, precisa viver, precisa se transformar. O universo é movimento, então não adianta ficar na inércia. Ah, eu aprendi, está tudo bem, bonitinho, é legal, mas não vou fazer nada com isso. Então, não vai ter resultado diferente. Né? Tudo bem? Estão todo mundo entendendo? Oi, minha amiga, como vai você? Tudo bem.
Vou aproveitar para esse embalo da fala da Helena e falar que é muito engraçado, né? Porque aí quando a gente começa a se observar, tu vê o quanto ele manda tu fazer aquela coisa, né? No sentido de ser valorizado, enfim, aquele pensamento vem, né? De ser reconhecido e tal. E aí o mesmo pensamento vai para o outro lado depois, ou se tu faz a coisa ou não, depois de um tempo, ele vem e te diz assim, nossa, mas você fez errado, você fez do jeito que não deveria, você, né? Ele te massacra na mesma forma que, tipo, ele te levou lá em cima, o mesmo pensamento te joga lá embaixo. E a gente vê isso acontecer com os nossos pensamentos, com as outras pessoas. E mesmo assim, né, mesmo vendo tudo isso, a gente continua dando força para esse tipo de condicionamento preponderar. E é muito engraçado, né? O quanto a gente está muito enraizado nisso, assim, é um congelamento mental, assim, de muitos milênios, que aos poucos a gente vai desfazendo, né? E o quanto essas rasteiras da vida, né, que a Helena comentou e que a gente sofre sempre, todos nós, elas são fundamentais, né? Porque se não tivesse esse retorno, né, se o movimento não voltasse, como é que a gente ia perceber? A gente ia achar que a gente estava certo, que era isso mesmo, que tinha que continuar assim. E a ilusão, ela ia sempre ser maior, né? Ia ter uma força maior. Então, como o universo é justo, ele é equilíbrio, ele precisa demonstrar, né? As ações precisam voltar para que a gente tome consciência. Então, é muito legal, assim, apesar que no momento que a gente está vivendo a situação, a gente fica, né, lá embaixo, sofrendo, mas é muito maravilhoso ter esse instrumento, essa forma que o universo tem de nos educar. É incrível, não poderia ser mais perfeita. Isso mesmo, Claudine, você falou muito bem, né? E tem gente que sofre, né, Claudine? Quando passa por uma decepção dessa, fica meses, chora, e se descabela, e acha que o mundo acabou, que é a pessoa mais infeliz do mundo. E veja quanta ignorância aí, e a vida está fazendo um grande favor para ela, e o irmão que propiciou isso também está ajudando ela, e ela está ali se descabelando, achando que nada presta, que tudo é ruim, que o universo é, né, que ela é a pior pessoa do mundo, e aí vai para o hipo, né, e se descabela lá de tudo quanto é jeito. Fica meses aí, né? Então, por isso que é bom estudar, né? Eu lembro ano passado, ano passado, foi ano passado, eu comentei no grupo dos jovens, acho que a gente estava fazendo aula online, que estava no processo de fazer o mestrado, né, a seleção para entrar. E aí eu tava, né, meu Deus, meu ego, minha vaidade lá em cima, nossa, eu vou passar, tinha certeza que eu ia passar, tinha certeza que meu nome ia estar naquela lista. E daí quando eu entrei e eu vi que meu nome não tava, daí eu fiquei assim, meu Deus. Aí todo aquele pensamento, né, que me jogou lá em cima, dizendo que, nossa, que ia ser, que eu já tava vendo a comemoração que eu ia fazer. E daí, nossa, me jogou lá embaixo, daí eu fiquei mal, daí eu fiquei assim, triste, daí você já coloca toda a tudo que você tem em dúvida. Aí você começa a duvidar do teu potencial, aí entra se você entrar nesses pensamentos aí que manda, você se acha a pior pessoa do mundo. Então, muito engraçada essa oscilação, né? E aí eu tive a oportunidade de experienciar essa situação e aí ver, tipo, não, o que eu realmente quero? O que eu estou procurando? É aprender, esse aprendizado que eu quero expandir, ou é o reconhecimento, é a vaidade, é o título só que eu quero? Então, eu tive essa oportunidade de nesse ano, vivenciar isso bem forte e poder abrir, assim, para viver a nova experiência de novo na tentativa, com o coração mais aberto, né? Um pouco desvencilhado dessa vaidade, assim, um propósito de aprender mesmo. Construir conhecimento e não, enfim, querer só aparecer porque, consegui, ou enfim. É isso aí, Claudine. E acontece com a gente o tempo todo, né? Vamos para o próximo, Cris. Tem alguém com a mão levantada ainda que queira falar? Não, não. Não? Está aparecendo a mãozinha aqui também. Então vamos para o próximo, Cris. Então vamos entrar na arrogância agora, né? Todo mundo precisa entender que arrogância é o ato ou efeito de arrogar-se, de atribuir a si direitos, poder ou privilégios que você não tem.
Ok? A arrogância é o orgulho de forma excessiva, o hiperorgulho, né? Ele chama de hiperegotismo. Então, equalidade é o caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros. Orgulho ostensivo, altivez, competição, autossuficiência, dono da verdade, controlador e dominador é uma das características do ser arrogante. E lembre-se que nós fazemos isso inconscientemente muitas vezes, de arrogar-se melhor que os outros, de querer, né, competir o tempo todo com todo mundo, mas nós, na verdade, estamos competindo com Deus. Então, é essa questão que a gente não compreende, que tudo que a gente faz para o próximo, a gente está fazendo a Deus. Toda revolta que a gente exprime, que a gente vive, que a gente vivencia, ela é contra Deus. E essa é a competição que a gente tem com Deus o tempo todo, de querer vencer Deus. E onde a gente não vai conseguir. Próximo, Cris. Ô, Jorge, Oi. sim, engraçado, como é que eu vou te falar isso? Eu, na minha arrogância, né, que sou reconhecidamente, mas conscientemente, nunca quis competir com Deus. Eu queria competir com os demais que estavam à minha volta, mas assim, tipo, de forma consciente, dizer que eu queria ser Deus e competir com Deus, eu não tinha essa percepção. Será que estou equivocada? Estou, como é que diz, vislumbrada com a minha falsa humildade, sei lá, mas não entende, assim, porque eu me achava melhor do que os outros, mas eu nunca me veio à mente, assim, de ser melhor que Deus e querer ser Deus. É possível isso ou não? É possível, você não fez? É possível, sim. É possível porque a gente não tem o conhecimento da lei. Por exemplo, quem coloca um irmão no teu caminho é a lei de causa e efeito. No nosso mundo é sempre a lei de causa e efeito. Esse irmão, ele é consciência cósmica, como você é consciência cósmica. Quando você faz um ato contra alguém que Deus colocou no seu caminho através da tua lei, que é consciência cósmica, e você é consciência cósmica, e você tem uma arrogância com ele, primeiro você fere a sua consciência cósmica, que é a famosa culpa. Por isso que lá no primeiro eu já mostrei a culpa, né? Porque você é parte da consciência cósmica. E a consciência cósmica é Deus. É o pensamento e a vontade de Deus, é onde estão as leis. Entendeu agora? Então, não tem como. E o Evangelho, ele é muito claro. Tudo que você faz ao próximo, você faz a Deus. Tudo que você pode fazer por Deus, você faz através do próximo. Então, todas as situações que você competiu, que você se arrogou, você estava fazendo para uma consciência, que todo mundo é consciência cósmica. Mas essa consciência, na sua totalidade, ela é Deus. E quando Deus coloca alguém, através das suas leis, na sua frente, e você se revolta contra esse alguém, você não está se revoltando contra Deus, porque aquela pessoa foi para ali porque Deus o permitiu. Sim, mas hoje eu tenho essa percepção, mas na época eu não tinha, entendeu? Okay? Não, tudo bem, eu entendo o que estás falando e concordo, claro. Deus está em tudo e em todos, então tudo que eu faço a favor Não, ou contra é a Deus, não né? tinha por causa da contração da consciência. O que você precisa Sim. entender é que agora você começou a expandir a consciência. Então, Aham. o que é expandir a consciência? É exatamente ver a mesma coisa com outro olho, né? De forma Pô, diferente. E daqui a 10 anos, quando você olhar para essa mesma situação, você vai ver. É a mesma coisa quando você lê o Evangelho num ano, e daí você continua estudando, daí a 2 anos você vai lá e lê aquela mesma coisa. Então, multiplica-se a quantidade de informação que você tem, porque você saiu da contração e entrou em expansão. A expansão é exatamente isso, é você ver cada vez mais a totalidade, o nível de conhecimento, de informação e de situações que estão envolvidas ali. Quando você tem uma revolta, você contrai só na revolta, no ódio, na raiva. Então, sim. a sua perspectiva ela é diminuída. Agora, quando você dilata a consciência e fala, opa, esse irmão foi Deus que mandou. Ele é um
é instrumento de Deus. Ele veio me trazer uma informação que eu preciso. E eu preciso muito dessa informação. E eu quero essa informação, porque ela vai me fazer exatamente sair da contração de consciência. Porque eu vou analisar essa informação, vou analisar tudo isso, vou ver o que Deus quer. E nesse processo, há a expansão de consciência. Entendeu? Você nunca Sim, vai ser mais aquela velha Helena. Não tem como. graças a Deus. Mas tem Nunca muito para mais. caminhar ainda, muita jornada ainda. Nossa Senhora, muita jornada. Porque essa Viu? velha Helena, de Então, vez em quando, tá ali, é bem faceira, querendo o lugar dela de novo. É diário o combate. Tá bom, não, querido, mas ela obrigada, não tá? volta. Ela pode, de vez em quando, vir e isso é pertinente. Lembre-se, Sim, o que precisa entender, Helena, e todo mundo precisa entender, é se colocar no movimento. Se ela, uma vez preponderar, o que você tem é várias situações, várias personalidades, vários impulsos, e um deles sempre vai querer preponderar, não é? sim, Se por acaso uma hora um deles preponderar, é porque Deus achou que aquela questão ela ainda não foi bem entendida por você. Você precisa passar por sim, aquela experiência de novo. Você passa pela experiência, se no momento não der, depois você faz uma análise da situação. sim, O que é que levou você àquela queda naquele momento? O que é que Deus quer que você aprenda com aquilo? Porque, veja, agora você está no movimento, você não está mais revoltada com a situação. Você está em um movimento de obediência, de aceitação de Deus, de aceitação da lei, aceitação do campo de experiência. Ele não tem mais porque isso ser feito através de uma dor, isso vai ser feito através do intelecto daqui para frente, uma análise que você vai fazer de cada situação. Então não tem problema. Todos nós vamos passar por isso, mas por quê? Porque precisa, tem situações que a gente vai andar mais rápido e tem situações que a gente vai andar mais devagar. E aí precisa voltar ali e rever aquele fato. é assim, só para fechar, né? Eu tive que passar por uma experiência, digamos, pesada, né, recentemente, que eu acho que se fosse há uns 4, 5 anos atrás, por Deus, gente, eu acho que eu tiraria a minha vida. Vocês não têm noção do que isso era para mim. E como eu lido com isso hoje, eu nem, nossa, assim, nem me reconheço, até me assusto. Mas é impressionante, porque tu tem, a gente ter esse. Não é que eu, gente, pelo amor de Deus, eu estou longe da perfeição, meu Deus, eu não gosto nem de pensar, porque, né? Mas assim, ó, tu olhar os acontecimentos como uma lição para ti, como a vida está querendo te dar algum recado, como um aprendizado, né? Merecimento, saber que se tu tá. Então, assim, eu custei muito, muito, muito para compreender isso, né? E hoje está mais leve, assim, e de fato a vida fica mais E as leve. informações chegaram para você, não chegaram? Então, então Chegaram você para me sabe. preparar, né? Eu acho que a gente, E, assim, ó, é não, e uma chegou depois sensação de também que Deus chegou, né? está. Não, eu digo assim, mas é aquela sensação de estar sendo guiada por Deus, de uma certa forma é confortante até, é um conforto isso. Por maior que seja a rasteira, a gente fica mais forte, né? Nossa, já falei demais, chega. Vamos deixar eu trabalhar. Eu sempre não gosto de palavras assim que sejam um pouco negativas. Não, não é uma rasteira, né? É uma experiência que você precisava passar, primeiro, para você desbloquear a tua consciência de certos aspectos que você tinha um conhecimento contraído, né? Pequeno. Então, esse conhecimento dilatou. E também permitiu que você usasse suas potências, que você não deixasse personalidades negativas preponderasse, que sim uma positiva preponderasse. Então, não é algo assim que... tudo é maravilhoso. Como você falou, se Deus está guiando, tudo é benéfico, tudo é maravilhoso. A gente é que atrapalha, nós sempre atrapalhamos tudo, né? A Claudine que um dia me disse isso. Se tirar a gente, né, Claudine, o resto tudo funciona. A gente atrapalha um bocado. É só um detalhe, né? Só, só a gente que é o problema. Se tirar a gente, o negócio vai que vai, né? Funciona. Tudo vai funcionar muito bem. Por que você acha que a gente dá várias aulas sobre resistência, Helena? Que é exatamente para a pessoa entender não existir, né? Deixar que o fluxo da vida leve. Mas vamos lá. Poder. Até na morte desejamos ser importantes. Não há limite para a nossa vaidade e pretensão. Almejamos a fama e o poder ou a amizade daqueles que a possuem. O poder e a fama são sempre admirados e, portanto, nos tornam respeitados.
O poder é o eterno mal exercido por nós. Apesar de destruidor, todos desejam ardentemente possuí-lo e aqueles que o detêm querem sempre mais. Verdade, gente. E é isso que a gente faz. A gente usa o poder, né, do nosso centro, o nosso ego, para conseguir fama, para conseguir ser vaidoso, para conseguir ser admirado, para conseguir aplausos, para conseguir elogios, para conseguir fama, reconhecimento, tudo essas baboseiras aí que a gente faz, não é? Todo mundo quer copiar um artista porque acha que é bom, todo mundo quer copiar um jogador de futebol, a bolsa que a outra veste, porque aí fica, né, todo mundo reconhece, tem um bolsa de fulano, tem um sapato de cicrano, e assim vai. Então, todo mundo quer, e isso tem na fase dessa vaidade pessoal, como tem na intelectual e na moral também, né? Tem muita gente que fala as coisas, às vezes, que nem sabe o que está falando, porque aquilo vai dar fama para ele, vai deixar aquele conceituado. Próximo, Cris. Arrogância. Exercer o egoísmo inadequadamente, enaltecer o próprio eu, sem barreiras, projetando-se como o maior dos seres da criação, projetando-se como o maior dos seres da criação, vangloriar-se e ser idolatrado como máxima realização da divindade, para depois competir com o próprio Criador, submeter os semelhantes aos seus próprios interesses, submeter os semelhantes aos seus próprios interesses e fazer da existência motivação única para a sua felicidade, eis a doentia utopia que move o espírito, rebelde, nos patamares involuídos da vida. O egoístico sonho de toda criatura ainda distanciada da realidade da lei divina. Gente, isso aqui é nós. Não tem o que tirar nem pôr. Todos nós somos assim. Todos. Nós realmente queremos competir e ganhar de todo mundo, de Deus, do outro, do mais outro, de quem quer que seja. Nós queremos que a nossa verdade prepondere sobre todo mundo e sobre todas as coisas. A nossa motivação é ganhar, é vencer, é derrotar o outro. É ser melhor, todo o tempo. E é verdade, a gente faz isso na casa, a gente faz isso no trabalho, faz isso no trânsito, faz isso em todo lugar. A gente usa as pessoas por interesse próprio, para que elas façam o que a gente quer. Não tem por onde, é tudo certinho. Quem negar é porque é um fascinante, não quer ver a verdade. Oi? Agora está dando, é porque se eu falo da microfonia, mas acho que já consegui resolver aqui. Não, é só para chamar a atenção em relação a como a gente mantém essa cultura dentro da nossa própria casa, né? Com os filhos, essa competitividade de um ter que ser sempre melhor que o outro e o filho tem que ser sempre melhor na escola e a vida da gente é permeada pela arrogância o tempo inteiro. E o pior de tudo é que a gente considera isso uma coisa natural. É preciso que seja dessa forma. Então, essas forças já vêm desde muito cedo. Então, é preciso que a gente compreenda, até para não estar fazendo tudo de novo, né? Ou seja, aplicando essa forma inconsequente de viver para os nossos filhos e para os nossos familiares e por aí vai. Aí. Todo mundo percebe que o movimento Jorge? é como... Vamos... Oi, alguém quer falar? Eu. Só rapidinho antes que eu Pode falar, não esqueça. precisa ser rapidinho, não. Não, é só uma... É Não, uma combinado, sugestão. não precisa ser rapidinho. Tá bom. Fale bastante. É uma sugestão, eu assisti domingo um documentário muito legal, até eu ia mandar no grupo, mas eu estava esperando a aula, só para dar uma introduçãozinha. O documentário se chama I Am, eu vou mandar ali no grupo depois para todo mundo, e fala tudo sobre isso que a gente está conversando aqui na aula, nas outras aulas, e o quanto a gente precisa se modificar, né, nessa parte de realmente entender a nossa essência, o que realmente a gente veio fazer aqui, né? Qual que é essa essência humana que está tão
subvertida, né? Que a gente acha que é ser egoísta, que é ser arrogante, que é conquistar coisas, que é expandir, né, na visão material, e o que realmente está intrínseco em nós, assim, que está até nas nossas células. Então, é um documentário bem legal, é uma entrevista com filósofos, cientistas, até o produtor do documentário, ele é um diretor bem famoso dos filmes de Hollywood, aqueles filmes com Jim Carrey, aquelas comédias, e aí ele passou por uma doença que despertou ele para esse tema, e aí ele foi pesquisar, entrevistar várias pessoas, e até tem uma passada bem interessante que traz de um cientista que está estudando o coração e o quanto eles avançaram nessa descoberta, até de ver o quanto o coração, ele que coordena, na verdade, o nosso cérebro, ele que manda as informações, e o cérebro que faz, né? Então, na verdade, a gente até nisso tinha uma visão equivocada, já está se mudando os entendimentos. É bem legal e vou mandar para o pessoal assistir, acho que todo mundo vai gostar bastante. Bom, já quero assistir, hein? Também quero, fiquei curiosa. Ô, Jorge, eu só queria fazer mais um comentário. Tá bom? Já não sei se falei aqui, mas se não falei, falo de novo, não tem problema, né? Mas para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, dos quais são gays, né? Uma menina e um rapaz. Já há muitos anos que tem, mas foi assim quase, foi muito difícil lidar com isso. E eu me lembro que na época, o que mais me preocupava era o que os outros iam pensar. Nossa, a Helena, filho gay, nossa, ela que é tão perfeita, sabe? A minha maior preocupação era isso, era como os outros, o que os outros iam pensar, que era um fracasso para mim ter filho gay, sabe? Aí hoje eu tenho uma filha obesa também para mim, e é isso, ainda me incomoda, tá? Ainda me incomoda, gente, é uma coisa, o gay já até parece que está mais superado, assim, mas quando eu olho para essa minha filha obesa, assim, eu fico pensando, meu Deus, né? Porque assim, ó, eu sempre fui de observar esse tipo de coisa, eu sempre fui de criticar, então aí a vida coloca na tua cara, nas pessoas que tu mais ama, para ver que, para cair, né, dar um chá de realidade, assim, digamos, né, para a gente passar a rever os nossos conceitos. Mas sempre foi, na minha vida, a maior preocupação, minha maior dor era o que os outros iam pensar. Nunca pensava assim na felicidade, sabe? Era o que os outros iam pensar. Isso é aquela questão de se achar perfeito, né? De querer ser perfeito. Né? Era isso. Isso aí, era a vaidade falando mais do que o coração, né? Nós vamos ter uma aula, gente, só sobre o coração, sabe? Uma aula muito interessante, porque como a Claudine colocou ali, nós temos uma visão muito distorcida, nós somos muito mental, mas quem manda em tudo é o coração. O coração é onde está o nível consciente, o coração é onde está a centelha divina, o coração é onde está o self, o coração é onde está o espírito. É no coração que acontece tudo, não é na mente. A mente, ela transmite o conteúdo do subconsciente, que é do passado, que é uma informação que você precisa para você saber qual foi a atitude ou comportamento que você teve anteriormente. Por isso que em muitas aulas eu digo para vocês, todos os seus pensamentos é o que você não deve fazer. Todos os seus pensamentos é o que você não deve fazer. Você sempre deve ir para o coração. Na hora de orar, tem que orar no coração. Tem que orar para dentro. Tem que falar com Deus lá no reino de Deus, que está lá no coração também. Então, o coração é a coisa mais fundamental, que é o nosso nível consciente. Então é isso. Então, gente, ele fala ali do distanciamento da realidade divina, que é esse afastamento que a gente tem de Deus todas as vezes que a gente tem esses comportamentos. Se a gente vê a aula que a Claudine deu, quando ela fala do egocentrismo, né? E desse dar e receber, não é? Vocês percebam que aí, no caso da arrogância, só tem um movimento que é de contração, que é o de receber. Ele não dá, ele recebe. Não é? O que ele dá é o desejo de ser melhor. Ele quer sempre ser melhor, ele quer sempre conseguir ser aplaudido. Então, esse movimento é um movimento em contração, é um movimento errado. Não é? Esse é o não movimento, na verdade. Isso é inércia. E o movimento correto é contrair e expandir, contrair e expandir. Fluxo e refluxo constante.
Quando a gente pega só um viés, né, uma fixação da mente, uma monoideia, uma questão como a revolta e fica só trabalhando em cima dela, então você não tem expansão, você tem o distanciamento do seu centro, do seu reino de Deus. Próximo, Cris. A arrogância é o reflexo herdado da vida animal que nos entreteve por longo período. O exercício pleno do egoísmo ainda nos abasta. O eu de falazes alegria. Gente, o nosso instinto de sobrevivência, ele é automaticamente baseado no egoísmo. Por quê? Porque naquela época nós precisávamos matar para morrer, matar para comer e matar para não morrer também. E mesmo quando a gente era animal, você vê o mundo animal hoje, eles matam um outro para comer, não é? Para se alimentar e para sobreviver. E quando a gente foi para o hominal, o homem das cavernas, também a gente matava, as tribos estavam uma contra a outra, como existe até hoje. O instinto de sobrevivência animal prepondera na gente até hoje. E esse instinto de que você tem que vencer o outro, que você tem que ganhar do outro, que você tem que bater no outro, que você tem que vencer o outro, é realmente do mundo animal ainda. Nosso instinto mais feroz. Superar o demais em todos os aspectos, ser maior, por simples deleites da vaidade, de sabor intensamente almejado por todos os anseios humanos em todos os tempos, mesmo que para isso seja preciso roubar a alegria alheia e semear infortúnios, pois liquidar aqueles que nos obstaculizam a cobiça sempre justificou os mais bárbaros atos. E é isso. Nós vivemos nesse instinto. Esse instinto, ele prepondera, ele é o que ganha todas as vezes no nosso psiquismo, e a gente faz ele no automatismo muito rápido. Todo mundo quer bater em todo mundo, matar todo mundo, roubar todo mundo, pegar o que é do outro, ganhar o cargo do outro, a família do outro, sei lá. No mundo superior, o espírito superior, ele morre para não matar. Ele dá tudo que tem, como Jesus disse no Evangelho. Se alguém quiser que você ande 1000 passos, ande 2000. Se alguém quiser a tua túnica, dê também a blusa. Se alguém quiser de você, dê logo. Essa questão, ela elimina esse instinto animal, esse instinto de competição, esse instinto de vencer. Nós não fazemos porque nós não confiamos, nós temos a insegurança de que a lei não existe, de que aquilo não vai acontecer se a gente fizer. Mas, se algum dia vocês quiserem fazer um teste, vocês vão ver que todas as vezes que alguém tirar algo de você, algo melhor vai chegar até você. Que todas as vezes que um ciclo se fecha, o melhor se abre. Isso eu aprendi com a Claudine. A Claudine me ensinou isso há muitos anos atrás e nunca mais esqueci. E eu tenho, por esses Coitada. anos... Coitada da Claudine, que era a sofrida, que ela chorando aos prantos quando os ciclos se fechavam. Inclusive, até eu aproveitar que você puxou o assunto, eu finalizei, né, meu trabalho, eu saí na semana passada, eu resolvi encerrar esse ciclo, que estava já desde o ano passado decidida a fazer isso, e aí finalizou semana passada. E mesmo assim, né, mesmo que eu decidi isso, né, foi uma vontade minha e tudo mais, mas é muito engraçado, assim, como mesmo que tu se proponha a exercitar esse desapego, a deixar a vida fluir, né, e a encarar esses pontos finais que às vezes eles chegam para nós e às vezes nós que colocamos nas situações, né. Eu geralmente tenho muita dificuldade em colocar pontos finais, e aí ficava sempre refém da vida, né, porque se a gente não faz, a vida faz pela gente. Então, mas mesmo assim foi bem engraçado, porque, né, vai passando assim, é um processo, né? A gente já não sai assim, ah, nossa, agora eu decidi, já vou me colocar nesse movimento, tudo flui assim, lindo, perfeito. Não. Aqueles pensamentos do apego,
será que você tá certa disso? É isso que você vai fazer? E se der errado? Eles continuam vindo ali, né? Querendo te convencer, querendo te distrair. E é muito engraçado, porque é muito isso, porque as coisas só vão vir, só vão acontecer outras oportunidades, outras situações, seja em qualquer âmbito de trabalho, de vida, dos próprios nossos pensamentos, né? A gente só vai conseguir abrir espaço para outras possibilidades se a gente deixa esses irem, né? Se a gente libera. Porque enquanto a gente quer ficar segurando, que era o que eu tenho costume de fazer, né? Quero ficar segurando esses velhos e querendo o novo, porque eu também gosto do novo, mas eu também gosto do velho. Daí eu ficava naquela ali sendo puxada pelos dois e no fim eu não ia para nada. Eu ficava ali no meio, na inércia, né? Ficando na minha prisão. Mas é muito legal, assim. Agora eu tô gostando desse negócio de encerrar os ciclos, assim. Tô aprendendo. Antes eu chorava que me acabava, sofria, mas agora tô aprendendo. Mas você vai ver, ó, se você começar, você e todo mundo, né, a perceber, deixa o movimento ir e você perceber que o ganho vem, aí você vai gerar uma confiança maior. Mas às vezes a insegurança é tão grande que aquele ganho que viria mais rápido, ele demora mais, porque a gente põe um coágulo, né, uma resistência no caminho, uma barreira, e demora mais. Mas se você se colocar confortável e deixar vir, eu procuro sempre ter plena confiança, porque eu já percebi que sempre vem algo bom. E sempre vem, é muito maravilhoso. Eu conheço a pessoa há muitos anos, que toda vez ela me fala, pô, mas o meu não deu certo, ai, porque isso não vai dar certo, você fala que não vai dar certo, eu falo, vai dar certo. Aí vai e dá certo. Aí quando eu encontro com ela, eu falo, e daí? Deu certo? Deu. E quando é que você vai confiar? Aí daí um tempinho volta, ela está com problema, meu Deus do céu, não vai acabar. Falei, vai passar e vai dar certo. Aí dá certo de novo, né? Eu falo, encontro com ela de novo, e daí? Quando é que você vai aprender? Aí daqui a pouco acontece de novo, ela volta de novo. E ela, muitos anos, ela nunca sai desse espaço dela de choramingar, de achar que não vai dar certo, de dizer que a vida é ruim, de dizer que tudo está acabado, e etc, etc. E é isso que a gente precisa terminar, porque a lei de sobrevivência fala muito alto nela. E para ela, o não ter, o estar vulnerável a uma situação é terrível. E eu acho que para muita gente também é, né? De você se sentir bem vulnerável, assim, de não saber o que vai acontecer e você ter que confiar. Quando a gente tinha aula presencial, a gente apresentava o filme do Gandhi. Eu sugiro que alguém leia, alguém assista, né? E no filme do Gandhi você já vê muitas passagens que o Gandhi se coloca bem vulnerável e as coisas dão exatamente certo para ele. Até que uma vez ele estava para ser pisoteado pelos cavalos e na última hora alguém falou, deita que o cavalo não pisoteia. E ele deita e o cavalo realmente retorna e não consegue machucá-los. E muitas vezes ele está andando numa calçada, um rapaz quer bater nele, tirar ele, porque na África do Sul isso era costume, né? Os mais pobres não podiam andar nas calçadas, os negros, os muçulmanos. E aí veio um rapaz forte e ele confiou tanto que a mãe do rapaz, quando olhou para baixo, disse: por que você está fazendo aí ainda? Vai trabalhar. E ele continuou na calçada. Então, é uma questão de sentir-se confortável, confiante, mas não é algo também que todo mundo vai conquistar de uma hora para outra. É como a Claudine acabou de falar ali, é um passinho, um passinho, um passinho, um passinho, um passinho, daqui a pouco está andando, né? Daqui a pouco está correndo. E vai construindo isso pouco a pouco durante um período. E todo mundo conquista. Mas o importante é ter em mente que esse instinto de sobrevivência, baseado no guardar, no ter, no domínio, no controle, no possuir, no competir, no ganhar do outro, ele é absolutamente nefasto para o ser. Ele leva o ser a quedas espirituais muito fantásticas. Ele leva todo mundo à depressão. A causa da depressão é a arrogância. A causa da baixa estima e de outras situações do espírito,
das psicoses, né? Seja ela qual for, esquizofrenia e outras, é a arrogância. Então, precisa tratar isso com muito carinho, né? Muito carinho mesmo, ver no dia a dia como você está tratando as outras pessoas, como você se comporta dentro de casa. Você quer sempre ser a última palavra, a dona da verdade, todo mundo tem que fazer o que você quer. Então, você está andando por caminhos que vai levar você a quedas espirituais, a processos de humilhação muito grandes. Próximo, Cris. Arrogância. Por isso, a motivação existente de todas as maldades empreendidas pelo espírito na jornada do século sempre se baseou nos arroubos do egoísmo e do orgulho, na arrogância. Então, todas as maldades que existem em nós, a causa é a arrogância. É o excesso de egoísmo e o excesso de orgulho. Essa foto aí até parecia comigo jovem. Acho que eu era pior que esse cara aí. Próximo, Cris. Então, a espiritualidade, ele trata o assunto como doença. Tem até uma palavra, no livro é interessante que ele usa muitos termos que se usa no mundo espiritual, que a gente não usa aqui no mundo dos encarnados, como, por exemplo, o orgulho, a queda por orgulho, a queda espiritual por orgulho, eles chamam de mal de híbris, né? Quando o ser tem um ego tão grande que ele acabou em queda espiritual e levando ele ao mundo espiritual a situações muito constrangedoras. Então, é uma doença do espírito, doença básica identificada na raiz de todas as dores e dramas humanos. Gente, percebam como isso é fundamental, o estudo disso. Todas as dores, todos os problemas que a gente passa, todos os dramas, todas as confusões, todos os embates, todas as humilhações, tudo que você passa de ruim, a causa é a arrogância. Eis porque impor limites ao egoísmo e estabelecer o amor ao semelhante são os pilares sagrados dos ensinamentos evangélicos. Em nosso plano de estudo, tal inadequada expansão de força mental é denominada de hiperegotismo. Então, você ter o egoísmo exagerado, o orgulho exagerado, é o hiperegotismo, que leva você a uma hiperpsiquia, que ele vai falar depois, que é o crescimento exagerado do ego, é você ser comandado o tempo todo pelo ego. É você querer ser melhor que o outro o tempo todo, é você ser vaidoso o tempo todo, é você querer guardar para si, ser dono da verdade, humilhar os outros. Olha, muita barbaridade aí que a gente vai ver para frente. Próximo, Cris. No exercício do hiperegotismo, ou seja, da exacerbação do egoísmo e do orgulho, o ser utiliza atitudes e empreende hábitos que, em seu conjunto, são chamados de hiperpsiquia. O cara tem um psiquismo exagerado, um hiperpsiquismo. Ele se acha o maior de todos. Caracterizada pela grande determinação, e aí ele começa já a caracterizar algumas personalidades vividas. São vários, porque os fragmentos da arrogância eles são muitos, nós vamos ver para frente. E cada momento da vida, aí você precisa ficar atento. Um prepondera, um se afasta, um prepondera. Então, ele diz, grande determinação para o mal, não é para o bem. É uma grande determinação para você ser vaidoso, para você ganhar do outro, para você ser competitivo, para você humilhar o outro. Okay? Exagerada autoconfiança, dentro da arrogância. Exaltada busca pelo prazer. Aí você tem os exageros do sexo, das bebidas, das comidas, das roupas, e etc, etc. A destemida presunção, que é um mal horrível. Você presumir que você é tão bom que, na verdade, é uma mentira. Expressando-se arrogância em toda a sua pujança. O hiperegotismo é doença que nos acompanha há tempos na jornada da vida, tendo se incorporado como hábito em nossa personalidade. Então, a nossa personalidade arrogante, egoísta, orgulhosa, vaidosa, é a expressão disso aí. E dentro do nosso dia a dia, nós utilizamos
prepondera um impulso desse. Em algum momento nós podemos ser presunçosos demais, em outros momentos ter uma confiança exagerada demais, mas no contexto de vencer o outro, de ser melhor que o outro, de que você vai conseguir os aplausos que você quer, o reconhecimento que você quer. Então você confia que aquilo ali vai te trazer todo esse tipo de situação. Tudo bem, gente? Está todo mundo entendendo? Claudine, quer falar alguma coisa? Me ajude. Não, tá ótimo. Essa aula é um tapa na cara. E a gente refletir sobre tudo isso. Nossa, é muito bom. Eu acho que tu deu ela no equilíbrio, mas eu tive só no encontro. E agora poder ver ela assim desde o início é, nossa, muito, muito boa. Nossa, é maravilhosa essa aula, esse capítulo. Próximo, Cris. Quando o orgulho atinge seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes o deixa subir, é para lhe dar tempo de refletir e de emendar-se sob os golpes que de tempos em tempos desferem no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilhares, ele se revolta. Então, quando a medida está cheia, ela vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tem se elevado. Quanto mais você subir, pior vai ser a queda. Não é? E Deus manda as advertências. Nós temos várias pessoas que chegam para nós, mas quando a gente está, né, na presunção, exacerbando toda essa pujança aí de elevação, o que a gente quer menos é ouvir a verdade. É assim, gente, ou não? Ou todo mundo aí é humildezinho, escuta assim, olha, realmente eu vou refazer os meus passos. E Na quando... verdade, posso dar falou assim que Pode. a gente não quer ouvir a verdade, né? Porque naquele momento aquilo não é verdade, né? Sim. A gente não, naquele não, mas assim, ó, no entendimento da gente aquilo é uma ofensa, né? Naquele momento até a gente se dá conta, né? Tu tá falando aí, eu tô me lembrando assim, que eu levei, nossa, nem sei quantas lições, uma mais doída que a outra até começar a entender, né? Até buscar socorro, né? Quer dizer, nem busquei, na verdade, Deus colocou um anjo na minha vida, né, chamado Cristiane, e ela sabe disso, que ela que me viu no meio daquele turbilhão e sabe assim, tipo um gatinho que estava lá morrendo afogado, ela me pegou pelo pescoço e me ergueu, né, basicamente isso. E tenho certeza que ela foi, né, uma providência divina na minha vida. Mas assim, aquilo ali foi um dos fatos que me jogou no chão, né? Fora tantos outros que vieram antes. E eu sempre achando que era vítima. Nossa, mas eu sou tão boa, por que que eu tenho que passar por isso? Nossa, sabe? Nossa, que... Então, assim, ó, até o ano passado, recentemente também, né, tive que receber mais uma lição. E hoje, essa minha amiga, esse meu anjo da guarda aí, me ensinou que quanto mais invisível, melhor, né? Tem um outro amigo meu que é um diácono, da Igreja Católica, mas uma pessoa excepcional também. E ele sempre dizia, né? Há muitos anos eu ouvi ele dizer, não entendia, mas há muitos anos eu ouvi ele dizer que o que tem que aparecer é o trabalho de Jesus, o trabalho de Deus, não é o nosso trabalho, né? Quem tem que ser exaltado é Deus, né? Jesus, e não nós, né? Então, assim, na verdade, a vida vai te dando vários recados, né? Vários recados. E a gente ali fica teimando, parece que gosta de sofrer, né? Fica aí dando murro em ponta de faca, né? Então, até dá esse reverso, né? Mas é isso, assim, sabe, Jorge? É que acho que tudo tem um momento certo, né? A gente tem que estar preparado também, não é assim, querer. Que vem devagarinho. Mas é isso eu queria falar. E o Claudine, Oi. eu sabia que tinha um anjo no nosso grupo, né? Eu não sabia que era a Cris, mas hoje fiquei sabendo, né? Agora está confirmado, né? O nosso grupo é celeste, tem um anjo aí, então vamos todo mundo aproveitar. É verdade. Eu até pensei que era você uma época, eu falei, esse anjo deve ser a Claudine. Não, eu Eu tenho não. que
Mas eu digo assim, Jorge, que foi naquela época, eu não tinha contato com nada, de nada. Naquela época foi ela que me resgatou, entende? Hoje eu tenho tantos outros, tenho muitos amigos queridos que me Mas ajudam tanto, me eu não estou ajudam contra, não. Eu tanto. só estou dizendo que eu andava Sou pesquisando, muito que eu grata a achava que tinha Deus, um muito. santo aí, mas não sabia quem era. Aí você veio e confirmou. Cadê meu amigo Mas você Carlinhos, é que não outro, fala né? nada? Você é outro, você é um mentor, né? Encarnado, eu Estou acho. aqui, Jorge. É. Carlinhos, tudo bem? Está entendendo tudo, Carlinhos? Sim, estou, sim. Estou me colocando dentro dessa matéria aí. Que bom, Carlinhos. Estou me colocando Cadê dentro da a... matéria. E para dizer também que eu estou participando também desses cursos, porque convite da crise da Mônica, né? Então Aí, ó. também, É uma santa mesmo. estamos aí junto, Helena. Oh, meu Deus, eu sou obrigada a aparecer então agora. Tem nada de anjo, nada de anjo. Gente, vocês estão vendo a luminosidade atrás da cabeça dela? Olha lá, é a áurea. Ai, Todo meu mundo está Deus. vendo ou não? Mas e o meu anjo foi o Jorge, né? Que cheguei lá no Ceará toda estrupiada, vamos dizer assim. E o Jorge me catou e aí tudo começou. E na verdade, não sei se vocês lembram que a gente falou sobre isso na aula lá do mito da caverna, que fala isso, né? Que nós somos uma corrente e um vai dando a mão para o outro. E somos todos iguais. Só que um tá lá um pouquinho mais acima, né? E vai dando, que é o Jorge, ele estava lá um pouquinho mais acima, esticou a mão para mim, eu consegui pegar e tive essa vontade, porque é isso que importa. E assim a gente vai, e cada um de vocês vai esticando a mão para alguém que está próximo. E assim a gente vai formando uma grande corrente, né? Trazendo mais conhecimento, mais paz aí para a vida de todo mundo e da gente principalmente, né? É isso aí, É Cris. isso. É isso aí, falou bem, Cris. E a gente vê, né, que o conforto que esse conhecimento depois traz para a gente, até na hora de decidir as coisas mais difíceis, que a gente consiga levar isso para outros irmãos que ainda não sabem, né? Cadê a Fabrícia que está quietinha? Tudo bem, Fabrícia? Próximo, Cris. Acho que a Fabrícia saiu. Cris. Oi. Sumiu todo mundo? Será que caiu? Não, acho que deve ter travado Não, tudo. não caiu, Eu tô não caiu. aqui. Não Também caiu. estou aqui. Tinelli, tudo bem, Tinelli? Tudo bem, eu tô aqui ouvindo vocês. Tá bom. Acho que a Cris desapareceu. Ó, tem o anjo Carlinhos também. Ó, Carlinhos, você é anjo também, não sabia, ó. Tio Carlinhos, tá vendo? Minha sobrinha. Ah, sabia que era um grupo celeste. Em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os deles que nos afastam. Então, vamos entender isso aí que eu estou tentando, desde a aula lá da Claudine, espero que todo mundo já tenha entendido. Nós somos um centro. Quando nós resolvemos usar uma personalidade egoísta, o ego, esse ego nos leva para longe do nosso centro. Mas no centro tem a felicidade, tem a alegria, tem a paz, tem a abundância, tem amor, tem caridade, tem misericórdia, tem bondade, tem conhecimento, tem inteligência, tem tudo que é de bom e tudo que é eterno e imutável. Fora tem o orgulho, que a Claudine, na aula dela, explicou que a gente vive na periferia do nosso próprio centro. Então, a gente vive personalidades orgulhosas e arrogantes e egoístas porque ela prepondera no nosso psiquismo. Por que ela prepondera? Porque ela nos leva para longe. Então, o nosso centro, a nossa inteligência, o conhecimento que está na consciência, o nosso self, o reino de Deus que está em nós, a gente não consegue se relacionar com ele. É fundamental todo mundo entender isso. Por isso que todo mundo, quando vive muito da mente e não vive no coração. Porque a mente ela torna-se hiperativa, ela passa uma multidão de pensamentos, exatamente porque é para te tirar o estado de atenção, de concentração e fazer com que você não se relacione com o seu centro.
Se todo mundo entender isso, gente, 50% dos seus problemas estão resolvidos. Se você conseguir se relacionar com o seu coração, só que para se relacionar com o coração, você precisa de silêncio. O silêncio é a mente cada vez mais diminuir a quantidade de pensamentos e de fala na nossa cabeça. Para isso, você precisa de um estado de atenção e de observação a partir do coração, não a partir da mente. A própria mente, não pode observar a própria mente. Agora, o consciente observa o subconsciente, que na mente ela só traz as informações do subconsciente. Precisa compreender isso. Próximo, Cris. Isso por uma razão muito normal, pois a humildade é atitude de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é revolta contra Deus. Então, essa revolta nos distancia de Deus. Nós só podemos voltar para Deus no estado onde a gente vê a verdade, onde você tem contato com o que é real. A verdade e o real está no seu coração. Seu coração é o consciente, é onde está toda a informação que você precisa. A questão é saber extrair essa informação. Até o processo intuitivo de você se comunicar com o mundo espiritual e trazer respostas do seu anjo da guarda se deve através do coração. Então, mas se você vive na mente, escutando os teus pensamentos, agindo de acordo com eles, no automatismo, então você não vai conseguir estar no coração. Jesus, ele afirmou, ou é Deus ou é Mamon. Você não pode fazer as duas coisas. Você precisa escolher e usar a sua vontade naquela direção. Tudo está no seu coração. A prece tem que ser no seu coração. Você tem que pegar os pensamentos ruins e trazer para o seu coração, que aí você muda a energia deles. É só pegar a percepção e descer ela para o coração. Pegar pensamentos e vai trazendo ele para o coração. E fica quietinha. Não diga que o seu pensamento é bom ou ruim. Não se justifique, não tenha medo. Só faça isso quietinha. Quanto mais quieto e mais silencioso, melhor. Próxima, Cris. O espírito em evolução é, portanto, a unidade oscilante alimentada por forças bipartidas de contração e de expansão, como eu já expliquei. Então, nós, espíritos, somos uma unidade que oscila entre duas forças bipartidas, dualísticas, não é? De contração e expansão. Positivo e negativo estão trabalhando, né? O bem e o mal estão trabalhando. Em balanço com a onda de fases positivas e negativas, que ele caracteriza a caminhada por ciclos. Então, a nossa trajetória evolutiva, ela não é uma escada vertical, ela é uma espiral, ela se dá por ciclos. Por isso que a Claudine, ela falou ali, ó, o ciclo fecha e o ciclo abre, não é? Aí você tem que viver toda a trajetória daquele ciclo, experienciar, depois ele abre outro. E aí vai. Muitos de nós não querem fechar ciclos. Por exemplo, o perdão, ele fecha um monte de ciclos. Mas a gente não perdoa. Então, os ciclos eles vão se perpetuando um em cima do outro. Não é? Pagar o bem com o mal, fecha um monte de ciclos. Aceitar o movimento de Deus, estar submisso a Ele, entendendo o que é que Deus quer para você naquele momento, você fecha um monte de ciclos. A questão é que a gente não aprendeu a fechar. Então, a gente vive no mesmo ciclo, só expandindo o ciclo. A dinâmica da personalidade, a consciência, o pensamento e a vontade, operando na intimidade do ser, oscila igualmente, na permanência entre os dois polos, em equilíbrio estável de ciclos complementares, porém opostos. Então, toda a nossa personalidade... Oi? Então, seria certo dizer que quando se tá muito tempo, digamos assim, como é que eu vou explicar? Quando você fica muito tempo sem ter problema, não é uma coisa boa, então. Posso concluir isso? Porque se é preciso contrair, expandir, se eu estou muito bem, estou bem tranquila, porque não estou contraindo, não é verdade isso? Ou eu estou pensando Mas também equivocadamente? eu também posso falar que não está expandindo, né?
O que você está dizendo é uma outra questão. Deus permite momentos de calmaria na nossa vida. Que, na verdade, Ele está nos preparando para a tempestade, né? Aí você tem um ciclo de contração e expansão, né? Uma calmaria e uma tempestade. Ou Então, uma na tempestade e uma verdade, calmaria. na verdade, o ditado é outro, não é depois da tempestade vem a bonança, depois da bonança que vem a tempestade, então. Não é? Não foi o que aconteceu com você? Várias vezes eu escutei você falar, está tão bem a minha vida, estou tão calminha, está tudo tão maravilhoso. Tenho até medo. Agora já estou... Dá até um receio quando está muito bom, diz, ai meu Deus, o que vai vir, né? Mas nós já estamos numa grande tempestade, né? É, sim, verdade. O planeta está numa grande tempestade. Então vamos lá, gente, vamos entender. Mas o planeta Oi. é composto pelo homem. Nós somos as pessoas que fazemos parte do planeta, né? Não, foi isso que eu Os quis homens dizer, que... né? Quando eu quis dizer o planeta, eu quis dizer todo mundo que faz parte do planeta, né? Porque o planeta mas vazio também não tem porquê, né? nós estamos vivendo uma grande tempestade, uma grande apocalipse, né? Isso é um grande problema na nossa vida, né? É verdade. Mas vai passar. Vai vir a calmaria, como diz a Helena, né? O momento ele é muito terrível mesmo, né? Muito forte, porque a queda vibracional de todos os seres do planeta ela caiu bastante, caindo a vibração fica mais receptiva a vírus e bactérias e a todo tipo de situação. Então, se todo mundo levasse o pensamento um pouco, orasse mais, essa atmosfera psíquica do planeta ela melhoraria um pouco. Mas um dia vai chegar para isso. Quem quiser saber mais, tem o curso Inteligência Espiritual, que nós temos 18 aulas sobre doenças, e nós vamos contar para todo mundo como ocorrem essas doenças, do que é que elas são feitas, por que é que elas estão aí, qual a causa delas e todos os aspectos de doença. Tá bom? Então vamos lá. Então nós temos uma dualidade bipartida, que ela trabalha, mas ela é unidade, ela não está separada. Uma dá informação para a outra, não é? É um movimento. Eu posso fazer o mal, não é? Na contração, e na expansão eu entendo isso. Ou ao contrário, eu contraio no bem, e na hora de eu expandir, eu vivencio esse bem. Eu contraio no mal, depois eu vivencio o mal na prática e retorno com a informação. Então, esse contexto de causa e efeito, ele tem que estar em movimento evolutivo. Eu tenho uma causa, vivo o efeito, mudo o efeito para uma nova causa, chega uma nova causa, aí eu vou vivenciar outro efeito da nova causa, vou retornar. No nosso caso, nós se prendemos, é a mesma causa e o mesmo efeito o tempo todo. Então, a consciência, o pensamento, a vontade não evoluem. Eles não fazem um movimento de contração e expansão por causa de todo o medo, toda insegurança, toda incerteza, toda baixa estima, toda arrogância, toda determinação, excesso de autoconfiança, excesso de altivez, excesso de soberba, não permite que isso aconteça. Então, os ciclos que são inversos, mas eles são complementares, não é? Eles trabalhariam um para ajudar o outro, isso não ocorre, fica trabalhando só numa posição, que é da arrogância. Aí nós vamos ver como é que a lei trabalha isso. Próximo, Cris. Todo mundo precisa entender isso, porque tua vida corre dentro desse conceito. Para melhor compreender essa dinâmica do espírito e sua reverberação no psiquismo e seus veículos, compararemos seu movimento de um pêndulo que se agita em oscilações constantes entre dois extremos. Então, você tem o centro, que é a mulher que está ali no centro, e você tem duas características, uma brava e uma sorrindo. Um sorrindo e um bravo, que é a contração e a expansão. Não é? Mas esse centro, ele deveria estar, não é, no controle da situação. Ele é o observador, que observa a sua consciência do que está acontecendo. E ele coloca ordem nessa consciência, ele não deixa
que o ego se transforme no patrão e não no funcionário dele. Então, você sabe que você está chateado, você muda para alegre. Você não fica sobre o domínio daquela situação. Esse é o trabalho do centro, que não ocorre no nosso caso. Então, no nosso caso, é assim: ou eu estou muito feliz, ou eu estou muito triste, ou eu estou muito bravo, ou eu estou muito calmo, ou eu estou isso, ou eu estou aquilo. Nós vamos oscilando durante o dia, né? E essa oscilação ela pode ser de uma encarnação para outra, de duas encarnações para outra. Eu posso viver um lado do pêndulo várias vezes. Ou pode ser que numa vida só eu esteja, né, oscilando bem forte no pêndulo. Eu posso ter pensamentos muito bons, né, e posso ter pensamentos muito ruins. Você viu a Claudine falar que quando ela foi ver o resultado lá do mestrado dela, o que ela achou que era maravilhoso, de repente ficou muito ruim. E aí a mente dela começa a ficar oscilando, assim, uma hora mostra uma coisa, outra hora mostra outra. Uma hora diz que ela não tem culpa, e na outra diz que ela foi a principal responsável. E uma hora a mente se justifica: mas eu sou coitadinha. Aí o outro diz: não, você não é coitadinha, não, você merece apanhar mesmo, porque você fez tudo errado. Aí o outro defende: não, eu não fiz errado porque assim, a culpa é do fulano. Não, não é do fulano, não. Então você fica nesse diálogo mental o tempo todo, nesse oscilação do pêndulo, que não te leva para lugar nenhum, porque não tem ordem, porque não tem equilíbrio, porque não tem um gestor disso, que seria você, o seu nível consciente. E por quê? De novo, vamos voltar, porque você não trabalha no coração, você trabalha na mente, então a mente fica hiperativa, te jogando para um monte de lugar. Próximo, Cris. Está todo mundo entendendo aí, gente? A sobrinha do Carlinhos está entendendo, ela está louca para falar, mas ela não quer dizer Sim, nada. tudo bem. O nome dela é Tamara. Tamara, você está entendendo? Você pode falar uma boa noite aí para todo mundo, então. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Está entendendo tudo, Tamara? É importante compreender, porque você está passando por isso todos os dias, né? Tô caminhando, aos Então pouquinhos. tá bom. Se tiver dúvida, Obrigada. pode falar, viu, Tamara? Não tem problema. Obrigada. Você viu que aqui só tem anjo, santo, essas coisas todas, então não tenha medo. Então vamos lá, gente. Arrogância é a exacerbação da contração, será sempre consequência da exaltação da expansão, configurando os dois movimentos complementares. Então, o que ele quer dizer? Que a exacerbação da arrogância, né, leva você a uma exaltação do contrário da arrogância, que é a depressão. Então, você exacerba numa contração de que você é muito bom, de soberba, de altivez, de dono de verdade, e aí depois esse pêndulo te leva para uma baixa estima. Tem mais aí, Cris? A alegria e o entusiasmo da fase maníaca, filhas do orgulho, se alternarão sempre com a apatia da queda do humor em qualquer situação, que é o caso da falta ali. No mesmo momento que ela está sorrindo, ela está de baixa estima, chateada. A queda de vibração dela foi terrível. Isso acontece com a gente o tempo todo. E isso precisa ter um gestor, precisa ter o self, precisa ter você, seu nível consciente, comandando isso. O observador precisa ver o que a consciência está fazendo. Não é? O seu consciente precisa estar consciente da consciência, do que está apresentando no seu momento ali. E não, você não pode se deixar levar. É porque me bateu uma tristeza. Não. Aí você está no hiper, no hipo. Você está no hiper porque você foi por hiper, você já sabe, né? Eu tive um momento de exaltação, agora estou tendo um momento de queda. Então, teu observador, teu nível consciente, que tem a informação, ele precisa saber disso. Aí você fala: pô, eu não quero nem isso e também não vou me exaltar mais, eu vou vir para o centro. A partir, aí entra o autocontrole e o autodomínio do ser, que a gente tem conversado tanto. E todo mundo pode, é só usar a vontade. A vontade é que vai determinar isso. Você sendo o senhor do seu universo. Próximo, Cris. Posso só fazer um comentário? Um só? Fiquei até triste agora. Não, é porque esse é bacana a gente dar um exemplo prático, né, disso que tu acabou de falar. Por exemplo, eu vou fazer uma prova. Então, eu estudo, e aí eu tiro 10 na prova. Daí eu fico eufórica.
nossa, eu tirei 10 na prova, ou terminei um curso, nossa, eu terminei um curso, daí eu fico eufórica, e aí acontece uma outra coisa, qualquer outra coisa, recebi uma notícia que me desagradou, ou alguém me falou alguma coisa que não me caiu muito bem, e aí eu fico contraída, fico triste, fico, né, aquela coisa toda melancólica. Então, o bacana de ver um exemplo assim é que a gente precisa manter o equilíbrio. Poxa, se eu tirei 10 de uma prova, ok, eu não preciso me exaltar, né? E porque é esse pêndulo, porque quanto mais eu me exalto, esse pêndulo vai para um lado e ele cria uma força, né? Então a mesma força com que ele foi lá em cima, que eu me exaltei, que eu fiquei, né, eufórica, ele vai voltar e vai me trazer pro hipo, ou seja, quanto mais exaltada eu ficar, mais triste, mais depressiva eu também vou ficar. E são nessas pequenas coisas. Então, manter o equilíbrio no dia a dia é isso. Aconteceu alguma coisa muito boa? Ok, poxa, que bom. Né? Aconteceu alguma coisa que não me agradou muito? Tá, ok, vamos, né? Mas sem essas oscilações exageradas para que a gente tenha realmente um equilíbrio mental, né? Para que a gente não vire uma casa sem dono. É isso, João. Obrigada. Isso aí, Cris, obrigado. Tudo isso que ela falou aí é 100%. Vamos lá, próximo, Cris. E acontece, gente, o tempo todo. Uma vez com tudo aqui, agora vamos prestar atenção, como é que a lei faz essa coisa funcionar. Uma vez, contudo, atingida sua máxima capacidade hipertrófica, as forças espirituais dilatadas iniciarão a inevitável retração compensatória. Então, você tem uma lei de equilíbrio que está buscando equilibrar você o tempo todo. Você está oscilando. E a lei de equilíbrio ele está querendo te equilibrar. O que é? Ele usa uma segunda lei, que é a lei de compensação. Então, quando você atinge o mais alto grau de arrogância suportável para você, porque esse grau de arrogância ele vai estar compensado com o seu grau de depressão ou de baixa estima. Então, Deus escolhe, né, a capacidade máxima que você pode atingir. Depois que você atingiu e você hipertrofiou, aí ele volta compensando você para o outro lado. Então, dilatando-se o pêndulo psíquico para um dos seus lados, o movimento compensador, lei de compensação, que a lei de equilíbrio usa para compensar o homem, para levar ele para o equilíbrio, e de direção oposta surge como necessidade imposta pela lei de equilíbrio. Então, a lei de equilíbrio, trabalhando com a lei de compensação, faz esse pêndulo retornar, que pede toda ação uma reação igual de intensidade ao seu oposto. Então, para toda arrogância, toda vaidade, todo excesso de egoísmo, de hiperpsiquia, de hiperegotismo, leva você para o seu contrário. O hiperegotismo se compensará com um movimento oposto, ou seja, a inevitável e acentuação contração da força mental. Então, toda a sua mente, toda aquela exacerbação, aquela determinação, aquela autoconfiança, aquela soberba, aquela altivez, leva você em quantidade igual, como força perispiritual, como nível de consciência, para uma depressão, para uma baixa estima, para um estado de vergonha, de insegurança, de incerteza e de desequilíbrio total do outro nível. Mas a lei, na verdade, ela quer que você se equilibre. Ela está dizendo, esse lado aqui é ruim, esse lado aqui é ruim. Venha para o centro. Então, quando você estiver num estado de medo, de insegurança, você precisa lembrar, essa insegurança foi gerada por um excesso de autoconfiança, de autodeterminação, de presunção exagerada. Então, eu vou eliminar essa presunção, essa determinação, essa autoconfiança, essa soberba, essa altivez, sem medo. Eu vou trazer o medo para cá. O objetivo de deixar a gente com medo é que você não exagere de novo, né, na arrogância. Por isso que muitos de nós nascem com muito medo, com muita insegurança, com muita vergonha, com muita incerteza dentro de si. E a gente fica inseguro com qualquer passinho que vai dar na vida. Próximo. A retração psíquica será também exacerbada, carreando consigo todas as energias perispirituais
as energias físicas, situadas no antípoda das intenções inicialmente pretendidas pelo ser, posicionando no sentido do hipoegotismo, ou seja, de um baixo ego. A personalidade se embalará de completa depressão, perda de suas potencialidades, que é o que a gente dá lá no curso da inteligência espiritual, que a obsessão ela ocorre por inibição de potencialidades. E a gente não usa nossas potencialidades, e aí está um dos motivos, a arrogância. O sabor das errôneas vitórias se torna pesar, configurando que dominamos de hipopsiquia, e na Terra se identifica como distúrbios depressivos. Seja ele qualquer tipo de neurose, psicose que você tenha, medos, inseguranças, incertezas, esquizofrenia, ela está ligada à depressão. E ela está ligada ao teu estado de hiperegotismo, do excesso de arrogância que você utilizou em algum momento da sua vida. Pode ser em outra encarnação ou pode ser nessa mesma. Aí, se você quiser colocar aí a aula, acho que foi aqueles que deu, das 3 fases, né? Se você estiver na primeira fase, onde o abuso e a alegria te dominam, você vai jogar arrogância para tudo quanto é lado. Depois, na segunda fase, você vai para hipopsiquia. Você vai nascer depressivo, triste, envergonhado, nervosinho, inquieto. Tudo bem, gente? Está todo mundo entendendo? Estou falando rápido demais? Não, tá bom. Não, Tá perfeito. bom? Tudo bem, Carlinhos? Deu para compreender, não? Sim. Então, assim, ó, precisa ter um dirigente dessa vida. Precisa entender isso agora e saber que você não pode nem para um lado nem para o outro. E se você estiver dentro de um movimento oscilatório, né, você percebe durante o dia que tua mente joga você para cima e para baixo, é porque o teu self, o seu centro diretor, né, teu espírito, ele não está, o teu nível consciente não está em ação. Você está trabalhando muito no mundo mental e não no mundo do coração, não no mundo consciente. Então, a tua casa está bagunçada, ela está em desordem, tua casa mental. Então, assim, se você se apegar num polo, né, por isso que é bom a observação da mente, sem se apegar em nada. Você só observa o movimento, sem se identificar e deixar que ele aprisione. Você observa quando chega um pensamento de muita raiva, de ódio contra uma pessoa, de querer xingar ela, e depois você observa a tua própria mente te culpando por ter aquele pensamento. Então, esse é um movimento oscilatório. Se você está observando do seu consciente, você está sabendo que os dois movimentos são errados, que você não precisa fazer nenhum nem outro. Por isso que todos os nossos pensamentos é o que a gente não deve fazer. Não é lindo, gente? Fala sério. Como tu Não é fala, fica maravilhoso? calado. É, Jorge? Oi? É como tu fala, fica calado. Fica lá. Não fala nada. O silêncio te coloca em contato com o seu centro, com o seu nível consciente. O barulho é da mente, né? A mente vai tentar causar desordem em você e oscilar você o mais rápido possível, né? O que é uma mente hiperativa? É exatamente isso, essa oscilação num nível bem rápido, né? Ela passa o mesmo pensamento 3, 4 vezes de forma diferente, depois ela passa a nível hipo 3, 4 vezes de forma diferente. Não te deixa tu ir No pro momento centro. você pensa que você está certo, no momento você pensa que está errado. Aí você fica perdidão na parada. Ela não te deixa tu ir pro centro, né? Oi, fala mais alto, Carlinhos, não escutei. Aí ela não te deixa tu ir pro centro. Aí você não vai para o centro. O centro já não está aí, porque você não está fazendo esse movimento. Sim, né? Né? Então, E em algum momento você vai silencia se e... identificar. Oi? Não, aí silencia e pronto. Pronto. Observa. Você observa, você simplesmente vai para o coração e observa sem fazer nada. Deixa ela. Quanto menos você fizer o que a mente está fazendo, mais essa força, né? Ela perde força. E não é uma questão que você vai lutar, você vai brigar, você vai dizer que está certo ou errado. Não. Você vai simplesmente observar. Observar é observar. Não é falar nada, não é lutar, não é brigar, não é dizer nada. Simplesmente fica ali quietinho. Perfeito. Acabou o tempo, Cris? Alguém quer fazer a prece de encerramento aí? Ah, sim.
Oi, Claudine. Sim, posso. Faz aí, porque já passou 1 minuto. Sim. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a espiritualidade que nos acompanha na noite de hoje. Agradecer por todas as informações que chegaram até nós, que a gente possa levar para o nosso coração, possamos nos observar ao longo dos dias, observar a nossa arrogância e aos poucos nos colocar no processo de transformação. Vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair nas tentações e livra-nos de tudo que for mal. Que assim seja. Com essa prece, a gente encerra a aula de hoje. Obrigada!